quanto vale a sua alma. Quanto vale a sua alma? Você precisa entender isso, meu amigo, minha amiga, porque, às vezes, a nossa conduta, a forma como nós procedemos no dia a dia, tem tudo a ver com o valor que damos à nossa alma. Se para nós a nossa alma ela não tem valor nenhum, então a gente trata a nossa vida, a gente se conduz de forma inadequada, colocando em risco a salvação da alma. Quando você entende que a sua alma tem valor e esse valor é imensurável, então você procura se guardar, você procura andar de acordo com a vontade de Deus, porque você não quer que essa alma pereça no inferno. Você não quer que essa alma pereça no lago de fogo com enxofre. Até porque o lago de fogo com enxofre foi preparado para o diabo e seus demônios. Então você quer preservar a sua alma. E há quem conhece a palavra, conhece a Bíblia, conhece muitas coisas, mas ainda não entendeu o valor que a sua alma possui. Então, quanto vale a sua alma, meu amigo e minha amiga? Aqui no livro de Salmos, no capítulo 49, no versículo 8 e 9, diz o seguinte: pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre, para que viva para sempre e não veja a corrupção. Ou seja, a redenção da nossa alma custou um preço muito caro. Teve o derramamento de sangue do nosso Senhor Jesus. Somente com o sacrifício do nosso Senhor Jesus foi possível a nossa alma ser resgatada. Nós não teríamos coragem de pagar pela própria vida. Não teríamos coragem de dar a nossa vida pela salvação da nossa alma. Então, Deus, pelo seu amor imensurável para com o ser humano, para conosco, pegou seu único filho e sacrificou o filho para que a nossa alma fosse resgatada. Isso por conta do valor que tem a nossa alma. Aí, no versículo, lá em Ezequiel, no capítulo 18, no versículo 4, fala: eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, a alma que não der valor, ou a pessoa que não der valor, né? Não der valor, não valorizar o sacrifício que foi feito, não considerar o sacrifício que foi feito, então essa alma morrerá. Esse morrerá não significa dizer que acabou tudo, como muitos pensam. Há quem pensa que após a morte tudo acaba, né? Há pessoas que pensam, não, eu prefiro morrer porque eu vou descansar, porque uma vez morrendo, tudo acabou. Isso não é verdade. Quando você morre, o corpo morre, mas a sua alma continua viva. Porque a morte para Deus não é da forma como nós vemos. Para Deus a morte é separação. Ou seja, a alma, ela fica separada de Deus eternamente. Isso é morte. Para nós, a morte é quando estamos sendo enterrados, por exemplo, em um cemitério. Para nós isso é morte. Mas diante de Deus, a morte não é assim. A morte é a separação da alma para com aquele que o criou. Então, quando nós morremos, o corpo morre sim, mas a alma morre, se separa de Deus, né? Inclusive, a Bíblia fala sobre a segunda morte, que é essa separação da alma para com o Criador. Então, a alma pertence a Deus.
A alma é de Deus, é dele. E ele quer conviver com essa alma eternamente. Aliás, quando Deus nos criou, ele nos criou para que fôssemos eternos. Ele não criou para que viéssemos a morrer. Mas o pecado fez com que essa eternidade com ele fosse interrompida ou quebrada. Então, se eu me guardar e procurar viver de acordo com a palavra de Deus, andar nos caminhos de Deus, nos caminhos da fé, então eu vou viver a eternidade com ele. Eu vou viver dentro daquilo que foi o projeto inicial de Deus. E é isso que Deus ele quer. Ele quer conviver com seus filhos, ele quer andar com seus filhos. Infelizmente, nem todo mundo vê dessa forma, nem todo mundo obedece, nem todo mundo se preocupa em agradar a Deus, e essa é a razão porque o mundo está do jeito que está. Aqui nos comentários do bispo da nossa Bíblia comentada fala: enquanto na esfera física as pessoas são tratadas mediante sua aparência, seu prestígio e seus bens, na esfera espiritual o Altíssimo avalia a fé e não faz acepção de pessoas. Então, enquanto o ser humano vê aparência, se preocupa com a aparência por conta da vaidade, por conta da visão fissurada pelo material, já Deus olha o espiritual. Já Deus olha a fé que nós temos e devemos ter para com Ele. Essa fé não fingida, essa fé não enganosa, uma fé pura, uma fé sincera, uma fé entregue. Se eu frequento a igreja, vamos colocar dessa forma, se eu frequento a igreja, entendo que não é apenas ir em uma igreja, mas que eu preciso ter um encontro verdadeiro com Deus, uma experiência com Deus. Eu entendo que eu preciso conhecer a Deus. E esse tipo de fé que faz a diferença. Nós temos, inclusive, falado da fé inteligente. A fé que faz a diferença é essa. A fé que leva as pessoas a ter, de fato, um encontro verdadeiro com Deus. Aí diz, por mais que o ser humano pague os melhores tratamentos médicos, isso não garantirá que os seus dias de vida se prolonguem e muito menos poderá salvar a sua alma. Nós assistimos à preocupação de muitas pessoas em relação ao lado físico, Fazem sempre um check-up, viajam, vão para os países onde tem especialistas, médicos, porque querem que a saúde esteja impecável. Mas todos esses tratamentos não garantem a saúde da alma. A saúde da alma, o único que pode curar a alma ou preencher o vazio da alma é Deus, é o Espírito de Deus. Se a pessoa não tem Deus em si, através do Espírito Santo, por mais que ela tenha uma saúde impecável, por mais que ela tenha muito dinheiro, ela sempre sentirá falta de alguma coisa. Por isso é que você vê pessoas que têm sempre dentro de si um vazio, uma tristeza, mesmo tendo muito dinheiro. Às vezes até são bem casadas. São pessoas que têm marido, têm esposa, têm dinheiro, têm tudo. Mas lá no fundo falta uma coisa. E essa falta que a pessoa sente, esse vazio que a pessoa sente, é um sinal de que a alma não tem paz. A alma não está bem, a alma precisa de um socorro urgente. Aí diz, isto é, ninguém pode por si mesmo resgatar sua alma da condenação, pois ela é caríssima. Para alcançarmos a redenção, todos nós precisamos nos aproximar da cruz do Senhor Jesus por intermédio do arrependimento. Então, nós precisamos fazer o seguinte: precisamos nos arrepender dos nossos pecados para que, então,
a nossa alma seja resgatada da condenação eterna. E aqui entra aquela questão das etapas que o ser humano precisa tomar ou passar para que então ele seja batizado com o Espírito Santo, que são os mesmos passos que o nosso Senhor Jesus passou, nos ensinou, nos mostrou quando esteve cá. Né? Ele se batizou nas águas, depois se batizou, recebeu o batismo com o Espírito Santo, passou pelo deserto e depois começou a fazer a obra de Deus. Nós passamos pelo mesmo processo. Só que, antes do batismo nas águas, tem que haver o arrependimento. E para que haja um arrependimento sincero, tem que haver reconhecimento de que a pessoa é pecadora. Enquanto eu não reconheço que eu sou um pecador, eu não me arrependo. Ainda que eu digo que estou arrependido, aquele arrependimento é falso. E se você descer as águas nessas condições, você estará apenas tomando um banho. Você não está se batizar. Essa é a razão por que você vê pessoas se batizando muitas vezes na igreja e mesmo assim elas não mudam de comportamento, não mudam de vida, não mudam de atitude, porque, na verdade, não houve, primeiro, reconhecimento de que são pecadoras e, consequentemente, não houve o arrependimento. Agora, quando há, de facto, o arrependimento, então, a pessoa, reconhecendo os seus pecados, o que ela faz? Ela confessa. Ela fala para Deus, meu Deus, perdoa. Perdoa pelos meus pecados, pela forma como tenho me conduzido, pela forma como tenho andado, o que eu tenho falado. Eu sei que isso não tem te agradado, eu sei que isso não é correto, meu Deus, me perdoa. E quando você confessa os pecados com sinceridade, porque de fato você está arrependido, Deus perdoa. E Deus, ele fala com você, ele confirma no seu espírito que você está perdoado. E quando você ouvir a voz de Deus na sua consciência de que ele te perdoou, você recebe a paz. A sua alma, ela passa a ter paz. E aí é que vem então a decisão de você se batizar nas águas. Agora que você morreu para o mundo porque está arrependido de tudo que você vinha fazendo, né? Você morreu para o mundo. Então agora precisa enterrar esse velho homem, precisa enterrar a velha criatura. Aí você se batiza nas águas, que simboliza o sepultamento do velho homem, e você sai dessas águas, então, feliz da vida, alegre, porque aquele homem não existe mais. Aquela pessoa que gostava de viver de acordo com o mundo não existe mais. E depois do batismo, não para. Aí continua a sua jornada da fé. Você sabe que depois que Jesus foi batizado, o Espírito Santo o conduziu ao deserto para ser tentado pelo mal. Então, depois do batismo, o diabo vai querer descredibilizar o seu batismo, trazendo dúvida, trazendo os velhos amigos, trazendo aquelas pessoas que você já deixou de andar com elas, as tentações, né, virão. Mas aí o que nós fazemos? Se nós, de fato, morremos para o mundo, simplesmente a gente amarra aquele mal. Está amarrado em nome de Jesus. A gente amarra aquele mal, repreende aquele mal e a gente se foca nas coisas da fé, na palavra. Nós elevamos os nossos pensamentos a Deus. E ao elevar os nossos pensamentos a Deus, então Deus vai nos fortalecendo a cada dia e nos aproximando mais do Senhor. E esse processo desse conflito interno que está dentro de você, entre fazer o certo e o errado, após o batismo nas águas, vai se gerando em você a nova criatura. Vai se gerando em você a nova pessoa. Aquilo que nós chamamos de novo nascimento, que vai culminar com o batismo
com o Espírito Santo. E uma vez batizada com o Espírito Santo, o próprio Deus confirma no teu espírito que agora você é um filho, é uma filha de Deus. Aí, meu amigo, é só olhar em frente. Claro, vão ter lutas, vão ter problemas, desafios, mas você é forte, porque Deus está dentro de você através do Espírito dele. O Espírito Santo está dentro de você e ele lhe fortalece, ele lhe conduz, ele lhe guia. É isso que acontece, meu amigo, minha amiga, quando, de fato, nós nos arrependemos e seguimos os passos do Senhor Jesus. Já segue o Facebook do Bispo Alberto Segunda? Pela sua página principal, pesquise Bispo Alberto Segunda e, em segundos, fique a par de todas as últimas postagens.